Então, gente, eu vou fazer a linha histórica, né? Minha participação é para fazer a linha histórica, para contextualizar vocês com relação ao que está acontecendo, como que funciona essa mesa. Fiz um resumão, assim, que me custou um tempão para criar ele aqui, né? Umas cerca de 3 horas para resumir o que está acontecendo nessa mesa de conciliação. Eu peguei essas informações no site do governo, tá? Então, para a gente entender o que é essa mesa de conciliação, eu vou começar desde o princípio explicando, tá? Então, a primeira convocação para a mesa de conciliação, que foi criada pelo ministro Gilmar Mendes, ela aconteceu há 3 meses atrás, tá? Foi no dia 5 de agosto que foi criada, né? Com a proposta de buscar uma solução, né? Segundo ele, para deixar bem claro isso, para garantir os direitos indígenas, tá? E esse documento que vai ser redigido durante essas reuniões da mesa de conciliação serão levados para os 11 ministros, tá, do Supremo, que pode considerá-los durante o julgamento de mérito, ok? Então, essa foi uma proposta do Gilmar Mendes, e aí ele propôs essa mesa de conciliação para tentar, né, acabar com o que vocês sabem muito bem, que a gente vai tratar aqui ao longo dessa linha histórica. Então, assim, como é que funciona essa mesa? A comissão ela tem 24 membros, sendo 12 para cada lado, tá? Das partes interessadas no processo. A princípio, o STF ele determinou que a indicação seria feita sem interferência do STF. Bem no primeira publicação do governo dizendo que o STF não ia se intrometer para fazer indicação. Guardem essa observação, tá? Então, como é que fica composta essa mesa? São 3 vagas para deputados, 3 vagas para senadores, uma vaga para AGU, que são os advogados da União, tá? Uma vaga para o Ministério da Justiça, uma para o Ministério dos Povos Indígenas, uma outra para a FUNAI, vocês conhecem a FUNAI, né? Uma para algum governador, uma outra para o Colégio Nacional de Procuradores do Estado, uma para a Frente Nacional dos Prefeitos e 5 para autores da ação, mais 6 para a PIB na ocasião, ok? E as outras vagas, elas são para observadores do caso. Está escrito assim lá no site, observadores do caso. Aí eles citam lá esses observadores, tá? Eu lembro aqui para vocês que o foco dessa mesa, como bem enfatiza o próprio site do governo, é a alteração da lei do marco temporal, além de outros temas que eles vão tratar durante as reuniões. O que acontece na sequência depois dessa primeira reunião? O ministro ele vai receber o Raoni, que vocês conhecem, aquela liderança, né? O Raoni, ele pede para o ministro pacificar, vejam bem, pacificar os conflitos fundiários. E o ministro, olha só, o ministro, ele destaca que o acordo indenizatório dos Kaiowá tá lá no site, tá? Serve como exemplo para os próximos julgamentos, tá? Então, lá no site está escrito isso, tá? Então, na sequência, numa próxima reunião, essa foi uma das reuniões que o Raoni foi lá, conversou, pediu pacificação e não sei o que, não sei o que. Parece até um teatro, né? Enfim. Na sequência, uma reunião para buscar resolver os conflitos e as situações indígenas isolados, tá? Você vai ver lá no site que tem essa tentativa de tentar resolver a situação dos indígenas isolados. E na terceira reunião é aquela que a PIB deixa, né? As suas 6 cadeiras e, posteriormente, são ocupadas por funcionários públicos, que a gente falou na última live, né? E aí, isso tudo resulta num racha na luta indígena aqui no Brasil, né? Porque a PIB deixa e o MPI toma protagonismo da situação para dar sequência nas reuniões da mesa de conciliação do Gilmar Mendes. Depois acontece uma reunião, né?
com a Defensoria Pública da União, em que a Corte determinou que a União adote medidas necessárias para garantir a proteção integral dos territórios com povos indígenas isolados, né, que tratam mais uma vez essa situação, incluindo a apresentação de um plano, né, de ação nesse sentido, né. E aí, depois, mais para diante, eles se reúnem com a FUNAI, né, que aí já foi no dia 4, né, desse mês, eles vão se reunir com a FUNAI para debater o processo de demarcação que estão parados na mesa do chefe de Estado e também na mesa do Ministério da Justiça. Então, gente, aqui nessa reunião, a FUNAI vai levantar como é que funciona a demarcação das terras indígenas, vai levar a parte dela, ela vai fazer ali de mostrar como é que funciona. E até eu mandei uma imagem que ele explicando, assim, é um quadro de imagem explicando como é que é o processo ainda. Se você puder pôr, Soci, se você puder pôr aquela primeira imagem sobre como é o processo de demarcação, você pode fazer isso, por favor? Então, aqui, ó. O que a FUNAI faz? A FUNAI faz isso. Ela explica como é que é feita a demarcação, tá lá. Então, ela fala que a primeira fase ela é o estudo, né, realizado junto com os antropólogos, historiadores, um estudo assim fundiário, né, cartográfico e ambiental, que vão fundamentar a identificação e a delimitação da área indígena, né? Vocês podem ver aí no quadro, né? A primeira parte é a parte do estudo da terra, né? Essa é a forma atual, isso aí vai ser modificado, tá? Mas por enquanto ainda se regula dessa forma. Depois do estudo é feita a delimitação, que é a fase na qual a conclusão dos estudos em que esses foram aprovados, né, os primeiros, a partir do estudo foi aprovada pela presidência da FUNAI, e aí passa para o Diário Oficial da União, né, e o Estado, peraí, deixa eu ver aqui como é que está escrito aqui, a fase que os estudos foram aprovados pela presidência da FUNAI, pela publicação no Diário Oficial da União. Então, esse é um primeiro passo depois do estudo. Depois a gente vai ter a declaração. Aí, como é que é feita a declaração? A declaração é a fase em que o processo é submetido à apreciação do ministro da Justiça, que decidirá sobre o tema e, caso entenda cabível, declarará os limites determinados da demarcação física da referida área do objeto do procedimento demarcatório, tá? Mediante a portaria da publicada do DOU, tá? E depois passa para a fase da homologação, né? Que é essa última parte aqui da terra homologada, e depois ela passa a ser regularizada. Mas essa parte aqui, ela é feita, a parte da homologação, ela é feita com um decreto do presidente, tá? Então, o presidente faz um decreto, e aí depois a terra é regularizada. Então, esse é o processo de demarcação que a gente conhece até agora, porque na sequência, durante a reunião, eles vão propor que essas etapas sejam reduzidas, tá? Durante as reuniões, eles vão propor, durante a reunião, na sequência, eles vão propor que isso seja reduzido, modificado. Então, não vai ser mais desse jeito, mas por enquanto é assim que funciona. E aí, na sequência, pode tirar, tá? Pode tirar.